Olá, boa tarde a todos. Vamos começar o nosso direto em 2 minutos. Live B-Power Talker. Olá, Thelma. Bem-vinda. Olá, Stella. Vamos aproveitar estes momentos para convidar amigos. Tem uma setazinha em baixo, um triângulozinho para convidarem amigos. Hoje vamos ter aqui alguém muito especial, o Francisco Teixeira. O Francisco tem uma passagem interessantíssima. Ele é marketeer com a passagem pela Unilever, Reckitt, McDonald's, enfim, CEO da Initiative, diretor-geral atual da Universidade Europeia, IPAN e IAD. Então vai ser aqui uma talk muito viva, muito interessante, pessoas interessadas no ensino superior, na transformação digital. Vamos falar com a pessoa certa, alguém que tem uma experiência marcada nesta área e que vai com certeza deixar aqui um impacto muito relevante. Por isso, já sabes, convida aí os teus amigos, pessoas que estejam interessadas na transformação digital, no novo normal, o que é que vai acontecer ao nível da educação, do ensino superior. Vamos ter aqui o diretor-geral da Universidade Europeia, IPAN e IAD, e por isso é uma oportunidade de ouro para ficares mais por dentro do assunto. Prepara as tuas questões, convida pessoas interessadas nesta área. Então, dentro de alguns momentos, nós já vamos ter aqui o Francisco Teixeira. Aliás, ele já está aqui. Eu vou agora convidá-lo a entrar. Estamos precisamente em cima da hora. Está bem? Olá, Francisco. Bem-vindo. Olá, António. Tudo bem? Olá. Tudo bem, Francisco. Muito obrigado por teres aqui acedido a este convite de forma tão generosa e de forma tão pronta para estares aqui neste espaço B-Power Talker. E, enfim, eu já te introduzi a todos os amigos que estão aqui a escutar-nos neste espaço. Enfim, o Francisco, vou voltar a repetir, Francisco Teixeira, ele é diretor-geral atual da Universidade Europeia, IPAN e IAD. Ele, enfim, é um marketeer, já teve uma passagem interessantíssima por um conjunto vasto de empresas, a Reckitt, a Unilever, também a McDonald's, CEO da Initiative. Então, nós vimos aqui a falar sobre transformação digital no ensino superior e sobre outras coisas também, e estou certo que vocês vão levar elevadíssimo valor acrescentado. Portanto, já sabem, têm um triângulozinho em baixo. Esse triângulo é para convidarem amigos, sabem? Pessoas interessadas no ensino superior, na educação, na transformação digital, em liderança, obviamente, e por isso esta é a oportunidade para os convidarem. Muito obrigado, Francisco, mais uma vez, por estares aqui. Obrigado. Então, pronto. É um prazer poder fazer parte destas talks, e é com muito gosto que aceitei o teu convite de forma pronta. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. Então, enfim, o mote está dado: transformação digital no ensino superior. Enfim, se quisermos pegar num aspecto mais amplo, até na educação. Eu tive a oportunidade de te ouvir na universidade, gostei imenso de um workshop que tu facilitaste sobre transformação digital. Utilizaste até uma ferramenta que eu acho interessantíssima, que é o Kahoot. Levaste-me a refletir, aliás, antecipadamente, porque as questões eram colocadas antes e depois é que tu falavas sobre elas. Eu sei uma metodologia interessantíssima e cria um impacto muito interessante. Então, eu não sei se queres pegar nisso, pela transformação digital, enfim, até neste novo normal, não é? O que é que nós podemos esperar? O mundo está a mudar. Há pessoas que ainda acreditam que vai haver um normal do passado, antes de março, mas, quer dizer, aponta-se para que não seja bem assim. Como é que tu vês isto? Qual é a tua visão sobre este processo? Eu vejo isto, bem, antes de mais, a transformação digital já existe há muitos anos, e várias indústrias já foram muito afetadas, seriamente, por transformações digitais muito fortes. Aliás, posso dar um exemplo, por exemplo, da indústria da fotografia. Não sei se te lembras, mas há uns anos atrás a Kodak era dona e senhora do mundo da fotografia. Com toda a proliferação de telemóveis e afins, eles recusaram-se a transformar digitalmente e de um momento para o outro
o universo Kodak evaporou-se. Aconteceu também na área dos filmes. Lembras-te da Blockbuster, que mais uma vez era referência do ponto de vista de aluguer de filmes. Hoje em dia, todas as plataformas digitais que surgiram a partir daí fizeram com que esta indústria mudasse, e Netflix e Amazon e afins ganharam outra força. Eu penso que com a educação vai acontecer exatamente a mesma coisa. E este fenómeno do Covid vai acabar por ser um propulsor, não só na parte naquilo que diz respeito à educação propriamente dita, mas também em muitas outras indústrias. Mas para nós é um wake-up call. Aliás, nós já tínhamos iniciado um processo de transformação digital. Há algumas restrições complicadas, muitas vezes, que advêm da regulamentação que existe, mas eu acredito que todo o ensino superior e a educação em geral vai mudar radicalmente durante os próximos anos, e a transformação digital vai estar na gênese de todas estas mudanças que vão acontecer. Para ser muito, muito pragmático, eu acho que um dos principais erros quando nós falamos de transformação digital é, bem, isto agora é tudo tecnologia. Transformação digital é só tecnologia. Ou transformação digital é igual a virtualizar. Não, nada mais errado. Transformação digital ou digitalização passa por alterar um conjunto de processos, de atitudes, neste caso de professores, de alunos, de entidades instituidoras e afins, muito mais do que, pura e simplesmente, comprar 10 computadores e colocar numa sala de aula, ou dar o ensino todo à distância. Não. A digitalização, a transformação digital não é isso. Não é a virtualização. É encontrarmos formas de utilizar ferramentas digitais que melhorem tudo aquilo que são os nossos processos internos. E eu acho que, do ponto de vista da educação, isso vai acontecer de uma forma muito, 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 muito rápida. E o Covid vem ajudar a isto. Eu não vejo a educação como sendo dada totalmente em casa, à distância. Não. Mas vejo uma transformação digital tendo por base aquilo que é o ensino presencial. Que nos vai permitir sermos muito melhores a ensinar os estudantes, a dar condições aos professores, e toda esta virtualização dos sistemas e afins vai ajudar a que depois a componente prática seja muito mais rica. E eu acredito que, não só na Universidade Europeia, mas as principais escolas do nosso país vão ter que dar estes passos muito rapidamente. E quando eu digo rapidamente, não é em 2022 ou 2023, é em setembro. Nós, em setembro, temos que ter já alguns alicerces da transformação digital a dar frutos, obrigatoriamente. E posso dar alguns exemplos daquilo que eu vejo. Acredito que em setembro nós vamos ter aquilo que nós chamamos um modelo de blended education, que acaba por ter uma componente presencial forte, com aulas práticas, bem dadas, bem estruturadas, com aplicação prática, com discussão e afins, mas vejo uma ajuda do ponto de vista de transformação digital para que exista uma componente teórica que seja dada ao ritmo do estudante, se calhar. Pode ser dada de casa. Eu, enquanto estudante, gostava, se fosse possível, de fazer um curso do ponto de vista teórico, ou a parte teórica do meu curso, ao meu nível, ao meu ritmo. Se eu quisesse ver no telemóvel determinado tipo de aulas, seria espetacular. Se eu pudesse ter aulas pré-gravadas ou conteúdos pré-gravados, seria espetacular. Inclusive, algumas aulas síncronas que foram dadas agora também poderem ser dadas à distância. E o segredo vai estar como é que nós conseguimos transformar digitalmente e encontrar este equilíbrio entre aquilo que é o presencial e aquilo que é o ensino à distância. E temos que ser muito rápidos para o fazer, e acho que estamos no bom caminho. Foi muito interessante, porque esse workshop que eu falei aqui e partilhei aqui com todos os amigos que estão aqui a escutar-nos, esse workshop foi antes do Covid, ninguém imaginava, aliás, não havia. E tu falaste de transformação digital, tu nessa altura já tinhas essa ideia, essa visão acerca de como é que seria e o que é que tu gostarias de trazer para o ensino, enfim, superior, e com a tua contribuição, ou muitas das ideias que tu agora partilhaste e capsulaste tão bem no tão curto espaço de tempo foram, no fundo, impulsionadas por toda esta mudança que nós estamos a viver? Olha, eu sou um tipo um bocado crítico relativamente à forma como as universidades, do ponto de vista global, ensinam os estudantes. E com as condições que dão, não só aos estudantes, mas também aos professores. E acredito que este fenómeno de transformação digital daquilo que é o aparelho universitário tem que acontecer. Covid
deu outra dinâmica. E há outras indústrias em que dizem que nós em 2 anos operámos transformações que deveriam acontecer em 10. Eu diria que na educação fomos do 8 para o 80. Acho que o ponto ótimo a estar entre os dois cenários. Mas eu claramente acredito, sempre acreditei, que este percurso teria que ocorrer. E este percurso de sincronia entre aquilo que é a experiência que queremos dar ao aluno, que está na base de tudo, uma boa experiência, uma boa capacidade de ensino, termos depois uma componente prática muito forte depois da aplicação para os preparar para a vida ativa, pode ser dada de uma forma muito mais eficaz se for dada ao seu ritmo. E se for dada ao ritmo do aluno, e se for dado com a possibilidade de lhes dar essas escolhas, todo este aparelho digital, todas estas componentes digitais poderão ajudar a que isto seja muito, muito mais fácil. Posso dar um exemplo muito, muito simples, que eu acho que se calhar hoje em dia nós achamos que seja difícil de acontecer, mas eu acredito que amanhã, e o amanhã não é literal, mas daqui a pouco tempo, nós, em vez de termos pura e simplesmente uma universidade do ponto de vista presencial, nós vamos ter uma universidade do ponto de vista presencial com as suas mais-valias, porque eu acredito que os alunos precisam de emoções, precisam de socialização, precisam de toda a vivência académica, juntamente com uma universidade virtual. Eu imagino, de uma forma muito simplista, uma app em que o aluno consiga não só escolher as aulas a que quer ir, está numa aula e escolhe o almoço que vai comer na cantina, encomenda ou reserva o livro que tem na biblioteca, fala com o professor. É uma lógica integrada entre aquilo que é a digitalização e aquilo que é o ensino presencial. E eu acredito nisso e acredito que vai acontecer. E o segredo vai estar em sermos muito rápidos e, acima de tudo, em mudarmos atitudes. E aí é que é mais complicado. Portanto, não é uma questão de investimento sim senhor, temos de ter recursos, temos de ter capacidade humana, mas mudarmos atitudes. E as atitudes a nível de professores, a nível das entidades instituidoras, a nível dos alunos, que em muitos casos não estão preparados para isso, a nível dos pais, que muitas vezes são os primeiros a estranhar e depois a entranhar. E eu acredito piamente que isto é um processo que já deveria ter começado há mais tempo e que vai ser muitíssimo rápido. E posso dizer, já agora aqui entre parênteses, porque acho que é de saudar, nós passámos do dia para a noite, isto foi literal, nós passámos do ensino presencial para o ensino à distância, quando o Covid apareceu. E foi espetacular vermos a forma como os professores, e neste caso da Universidade Europeia, do IPAM e do IAD, são os exemplos mais próximos que eu tenho, mudaram não só a sua atitude, mas toda a vontade de aprender e de ensinar de uma forma diferente. E se reinventaram. Muitas vezes nós achamos que nas universidades e nas escolas os professores só estão lá para ensinar. Não. Isto foi a prova provada que os professores estão para ensinar, mas que aprendem com tudo aquilo que ensinam. E acho que os professores vão ser o motor de toda esta transformação digital. Porque se não conseguirmos aplicar isto do ponto de vista humano, são só máquinas, são só softwares, são só processos e coisas bonitas, mas nada vai acontecer. Estamos aqui mais uma vez, quem chegou agora, estamos aqui com o Francisco. Ele é diretor-geral da Universidade Europeia do IPAM, do IAD, e ele está aqui. Há uma coisa que eu tirei, portanto convidem os vossos amigos, está a ser uma live espetacular, é o fantástico novo mundo, aquilo que tu descreves, e enquanto tu estavas a descrever essa visão, eu estava a procurar não só escutar, mas também sentir o que é que significa ter uma app e haver toda essa flexibilidade, e a palavra que surgiu é fantástico. E também destacaste aqui, houve outra palavra que me chegou, que é a palavra rapidez. Tu falaste várias vezes em rapidez, já é a 4ª ou 5ª vez que tu falas em rapidez. Essa rapidez que te é tão cara e que acaba por ser fundamental em todos estes processos de transformação digital, e tu já levantaste um bocadinho a ponta do véu. Tu estavas à espera que era possível, com tanta rapidez, colocar, enfim, sairmos do offline e irmos para o online e pôr, enfim, todos os professores de três faculdades ali, portanto, claro, faculdades e universidades, estamos a falar da Universidade Europeia e a IPAM,
focados a dar aulas à distância. Eu posso descrever a minha experiência. Eu, se me perguntasses no primeiro dia de março que era possível, enfim, dar aulas à distância desta forma, partilhar com os alunos, criar dinâmica, criar engagement, criar algum entusiasmo, criar uma motivação para aprender, ajustar o processo de ensino-aprendizagem a todo este novo normal que nós estamos a viver. E depois, ainda assim, avaliar os alunos enfim, com a credibilidade e com a isenção e com os critérios que as boas práticas mandam. Eu dizia-te, Francisco, bom, tanta coisa assim, tão rápido, não sei, talvez, e até me considero uma pessoa relativamente aberta. Então, já levantaste o véu, mas a tua avaliação sobre isto, se eu te perguntasse no dia 1 de março que isto era possível acontecer sem Covid, sem o estímulo do Covid, tu achas que era possível, não era? O que é que tu me responderias? No dia 1 de março, Eu responderia de uma forma muito simples. Tu és louco. Mas sabes que é nos momentos complicados, e este foi um momento extremamente complicado para todos, que tu consegues perceber a fibra das pessoas e que as pessoas muitas vezes se reinventam. Eu acho que nós reinventamos, e reinventamos muito rapidamente. Em meia dúzia de dias, isto sofreu uma volta brutal. Mas há aqui um ponto que eu acho que é fundamental, que é as pessoas, devido a esta situação de contingência, não tiveram medo de errar. Não tiveram outra hipótese. Muitas vezes, isto é uma dinâmica que eu costumo defender, que se chama apologia do erro. Cada vez mais eu acredito que as equipas com que trabalho devem não ter medo de errar. Essa é a base de tudo. Nós aqui não tínhamos medo de errar. Não podíamos. Portanto, tínhamos que o fazer. E a partir desse momento, é muito mais... Há um conjunto de barreiras que desaparecem. Há um conjunto de formas de ver as coisas que aparecem e acabamos por construir uns com os outros. E aquilo que aconteceu foi uma coisa formidável. Eu não estava à espera que fosse tão fácil. Os processos de transformação digital são cíclicos. Portanto, não é uma coisa que começa hoje e acaba amanhã. E aquilo que nós conseguimos ver foi que num conjunto de dias os professores não só aprenderam por si, como aprenderam com os alunos, como ensinaram e partilharam uns com os outros e redescobriram um admirável mundo novo. E isso foi espetacular. E só mostra como nós muitas vezes só precisamos de uma pequena chama para atear o fogo. E foi exatamente isso que aconteceu. E acredito que o facto de ser uma situação de crise, o facto de ser uma situação tão complicada para todos, foi aquilo que teve na base. Porque as pessoas, mais uma vez, não tiveram medo de errar, avançaram todas juntas e os estudantes sabiam que aquilo que vinha do outro lado não era perfeito e que íamos todos descobrir este mundo todos os dias. Depois existiu ali outra componente interessante que é o período de namoro, não é? Durante o primeiro mês estamos todos encantados com este novo fenómeno. Existiu muito mais flexibilidade, que hoje em dia, ou antigamente não existia, e foi algo que todos nós gostámos muito de ganhar, e existiram um conjunto de tecnologias que responderam muito rapidamente também. E isso ajudou a que tal acontecesse. Portanto, consideras, desculpa interromper, Francisco, consideras que se quebraram alguns tabus com toda esta conjuntura que nós vivemos? Tabus, crenças limitadoras? Claramente. Sabes quando é que eu me apercebi disso? No primeiro dia de aulas, totalmente à distância, portanto, eu no final do dia di um relatório, então, que percentagem de professores é que conseguiu dar aula, que número de aulas é que nós demos, que percentagem de alunos... E nós demos no primeiro dia 90% das aulas e tivemos 90% dos alunos a assistir às aulas, no final do primeiro dia. E eu perguntei, então, mas que tipo de aulas? E o momento em que eu percebi que tudo era possível foi quando o professor da Faculdade de Desporto, o Dean da Faculdade de Desporto, me diz: Francisco, nós inclusivamente demos uma aula de natação online. E eu, desculpa, natação? Então explica lá isso. Então o professor vestiu-se de nadador Salvador, com uma parede branca atrás, mostrou como é que eram os movimentos, utilizou filmes no YouTube, demonstrações práticas, logicamente, através de vídeo, e tens uma aula prática, não com a mesma qualidade, logicamente, é uma situação de contingência dada. A partir desse momento eu percebi, bem, se nós demos natação virtualmente, então é possível dar tudo. E é interessantíssimo aquilo que estás a partilhar e é importante partilhar aqui com todas as pessoas que nos estão a ouvir neste espaço, partilhar casos de sucesso, porque, enfim, nós somos um bocadinho sugados
por tudo aquilo que está menos bem, geralmente nestas fases de crise, enfim, do ponto de vista económico, do ponto de vista, enfim, desta pandemia que de facto, enfim, tem gerado tanto sofrimento e é evidente que nós somos inspirados a trazer compaixão aqui para este processo, obviamente, mas também há o outro lado, não é? Há o outro lado e esses exemplos são importantíssimos porque nos ajudam a perceber também aquilo que o ser humano é capaz num tão curto espaço de tempo e como é possível quebrar tabus, alterar crenças, pôr de facto, pôr mãos à obra e fazer acontecer. Então essa partilha, no âmbito da liderança, enfim, a tua vida e no teu percurso profissional, daquilo que me tenho vindo a perceber, tens, enfim, este capítulo da liderança é algo que está muito presente no teu percurso, na tua vida, agora também, enquanto líder. O que é que tu aprendeste de mais relevante para a tua liderança, para as pessoas que estão aqui também são líderes, enfim, temos aqui pessoas a ouvir-nos que lideram diferentes negócios, de pequena, de média dimensão, outras pessoas que vão ouvir depois, a posteriori. O que é que tu lhes dirias, o que é que gostarias de partilhar com eles em termos de liderança? O que é que toda esta conjuntura te trouxe para ti em termos de liderança? E se queres deixar uma ou outra dica para estas pessoas que têm negócios neste momento, que estão a gerir, estão a passar uma fase, alguns deles mais desafiante. Eu no outro dia estava a dar coaching a alguém e ele dizia-me, António, foram 50% do volume de negócios que foi para baixo, o meu EBITDA está no vermelho e é assim, estamos aqui com uma situação que eu nunca antes vi, o que é que eu posso fazer quanto a isto? Enfim, o que é que tu podes dizer a estas pessoas do ponto de vista da liderança e visto que também ocupas um cargo relevante de liderança, a tua aprendizagem, algumas dicas, o que é que tu gostarias de partilhar com estas pessoas, se é que gostarias de partilhar alguma coisa? Sim, claro que sim, claro que sim. Olha, eu tenho vários pensamentos relativamente a isso. O primeiro, e não é segredo para ninguém, nestes momentos mais complicados, a primeira coisa que nós temos que fazer de uma forma muito crua e transparente é juntar equipas. E aquilo que nós fizemos desde o primeiro momento, em vez de ser um tipo sozinho a tentar resolver e a apagar todos os incêndios, é, numa lógica cooperativa, juntar as equipas para que conseguissem, num momento tão complicado como este, em que as distâncias foram criadas, para que conseguissem manter a proximidade. É importante ter uma comunicação fortíssima do ponto de vista de, não só das metodologias de comunicação, mas também da tipologia de mensagem que tu colocas em cima da mesa. Portanto, ser muito transparente, muito franco, muito honesto com toda a gente e partilhar os problemas para encontrarmos soluções em conjunto. Portanto, trabalho de equipa é fundamental. O segundo ponto tem a ver com conseguires encontrar aqui um equilíbrio entre esta componente mais de negócio a curto prazo, como é que tu consegues resolver os quick wins e não deixar cair o longo prazo. E este é provavelmente o equilíbrio mais complicado de fazer. E aquilo que nós fizemos enquanto equipa foi identificar quais são os 2 ou 3 ou 4 pontos que não podem falhar. E vamos trabalhar para que aconteçam num curto prazo. Não podemos deixar a universidade cair. Temos que formar os professores, neste caso. Temos que ter ferramentas. Temos que dar segurança e confiança às pessoas. Portanto, quais são os 2 ou 3 quick wins e perceber quais são aquelas coisas que eu não posso deixar cair, tendo por base o longo prazo. Mais uma vez, estabelecimento de prioridades aqui é regra. Porquê? Porque cai o mundo em cima. Cai-te o mundo todo em cima. E se não estabeleces estas 2 ou 3 a curto prazo e 2 ou 3 a longo prazo, é dramático. Há aqui um terceiro ponto que me parece foi fundamental, pelo menos nesta componente, foi tu conseguires perceber do ponto de vista de negócio, propriamente dito, quais os efeitos que o Covid poderia ter numa lógica do ecossistema como um todo. O que é que isto quer dizer? Mais do que pura e simplesmente perceberes as questões da saúde, garantir a segurança nos campos e afins, perceberes como é que tu conseguirias, ou o que é que os teus stakeholders, como é que eles reagiriam perante estas adversidades. E nós sabíamos e percebemos que os estudantes iam reagir de determinada forma, que os nossos colaboradores vão reagir de outra forma, que o regulador vai reagir de outra forma, e tendo por base a compreensão do ecossistema, facilmente é uma forma de expressão. Tu consegues, pelo menos, definir, olha, eu tenho que manter este canal aberto e este canal aberto de comunicação para que os meus stakeholders saibam o que é que eu estou a fazer. Portanto, não é simplesmente uma questão de fazer
algumas coisas que são prioritárias, é comunicar tudo aquilo que eu estou a fazer. Para que tenhas toda a gente a apoiar-te. Depois, há aqui um quarto elemento que é fundamental, que é, enquanto líder e enquanto gestor, independentemente da componente de objetivos, de liderança ou de gestão de comunicação, tu tens que perceber, do ponto de vista de negócio, como é que tu consegues garantir a sustentabilidade a longo prazo. E muitas vezes há situações em que tu tens de tomar decisões complexas. Felizmente nós não despedimos ninguém, felizmente não enviamos ninguém para o layoff, mas há indústrias que o tiveram que fazer. E estão a sacrificar parte do curto prazo para garantir o longo prazo. Estas decisões muitas vezes são complicadas de fazer, mas digo-te que em períodos como este, toda a gente as compreende. Se fossem períodos normais, ninguém as compreenderia. Portanto, ter a capacidade de tomar estas decisões difíceis, tendo por base aquilo que é o longo prazo e a sustentabilidade do negócio, acho que é um layer fundamental no meio disto tudo. E tivemos que o fazer enquanto equipa. Acho que, felizmente, as coisas correram muito bem. Felizmente, estamos bem. A indústria, ou a área da educação, não foi tão afetada como outras. Okay? Pelo menos, ou melhor, não foi tão afetada do ponto de vista daquilo que é considerada a parte de negócio. Foi afetada do ponto de vista daquilo que é a qualidade do ensino, especialmente na área do secundário, do ensino público, exatamente por lacunas que existiram. E nós, do ponto de vista privado e do ponto de vista universitário, como conseguimos garantir que uma das primeiras prioridades era a capacidade que nós tínhamos de dar aos alunos o ensino em condições, felizmente as coisas correram melhor. Eu te diria que estas 4 componentes são fundamentais do ponto de vista de liderança e confesso-te que não havia nenhum líder em Portugal ou no mundo que estivesse preparado para isto. Todos nós aprendemos imenso durante este período e ainda estamos a aprender. E todos nós, acho que os bons líderes foram-se deitar à noite e demoraram tempo a adormecer. Para perceber amanhã como é que eu vou fazer. Não há respostas para tudo em situações destas. É interessantíssima essa tua partilha, Francisco. Deixa-me acrescentar. Esses 4 pontos são relevantes. Queria apenas sublinhar bem aquilo que tu disseste inicialmente. De facto, são as equipas que são, no fundo, os únicos heróis. As equipas são os heróis. Nós, geralmente, quando se conta a história, nós contamos, enfim, vemos um Mandela, vemos um Martin Luther King, vemos grandes ícones, um Lincoln, uma Malala, e de facto são pessoas muito especiais, mas esquecemos de todas as pessoas que estavam à sua volta, e tu aqui destacas isso com uma clareza brutal, e isso é interessantíssimo, a par com os outros pontos que focaste. Portanto, quem está aqui, nós estamos à conversa com o Francisco Teixeira, ele é o diretor-geral da Universidade Europeia, do IPAM, do IAD, e estamos a falar sobre transformação digital no ensino superior e sobre mais coisas. Quando tu ouves estas palavras, soft skills, negociação, win-win, o ser ecológico, a motivação, quando ouves estas palavras, como é que tu as categorizas numa escala de prioridades? Soft skills ainda são aquelas coisas que ficam sempre um bocadinho para trás, são nice to have, ou são, neste momento mais do que nunca, competências cruciais que um líder deve ter e que pode inspirar e que deve retirar dos outros e disseminar à sua volta? Posso dizer, hoje mais do que nunca, e toda esta pandemia trouxe isso ao de cima, os soft skills ganharam uma importância brutal, mais ainda, ou pelo menos não ganharam uma importância, que importância sempre tiveram, ganharam foi uma visibilidade assustadora. E tu conseguires, neste caso, gerir com bom senso uma organização, tu teres a capacidade de ler nas entrelinhas, de gerir contacto as pessoas, de as trazeres para o mesmo barco, etc, 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 são componentes fortíssimas do ponto de vista de liderança, e nesta altura do campeonato, cada vez mais, as universidades estão e deverão no futuro a reforçar tudo aquilo que é o ensino do ponto de vista de soft skills e muito menos de hard skills. Há aqui uma componente que eu acho que é fundamental. A minha visão da educação, embora eu esteja à frente de um grupo de universidades, não começa nos 18 aos 22. Nem pode estar entre os 18 e os 22. Há uma componente lifelong learning que tem que ser desenvolvida. É fundamental. E os soft skills tu vais desenvolvendo durante a vida, acompanhando, logicamente, hard skills específicos,
só são possíveis de serem interiorizados por parte das pessoas ao longo da vida se tiverem uma atitude perante a aprendizagem, o desejo de aprender, de crescer e se desenvolver muito, 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 muito diferente daquilo que tivemos até hoje. Portanto, eu vejo o papel das grandes escolas de educação ao longo da vida, vejo a necessidade de reforçar as componentes de soft skills, vejo uma lógica de acompanhamento do estudante, quase como se fosse um membership. Imagina que tens um membership de uma estrutura universitária que te acompanha ao longo da vida, em que tu vais ciclicamente dando componentes, seja de soft skills ou de hard skills, que possam construir no indivíduo. E acredito plenamente que esse é o caminho que nós temos que seguir. Cada vez mais há muitas componentes de hard skills, muito técnicas, que nós já temos máquinas que estão a fazer, e soft skills ninguém. Ninguém. Eu ouvi um estudante no outro dia falar sobre esta componente do ensino à distância, e retirei algo espetacular, que é, isto do ensino à distância é espetacular, gosto muito, faço as coisas ao meu ritmo, mas a universidade também serve para eu aprender socialização. Também serve para eu aprender gestão de emoções. Também serve para eu conhecer o próximo. Também serve para eu viver toda esta componente académica. E tudo isto, que não é por simplesmente estatística ou direito, mas é um pouco de tudo e é um pouco da vivência, tem que ser dado no espaço universitário. E acredito cada vez mais que as universidades têm que caminhar nesse sentido, de construir toda esta dinâmica muito mais informal, que não passa pura e simplesmente pela teoria e que passa por esta componente muito mais virada para soft skills. Acredito que o mundo está totalmente a virar para aí. E as grandes escolas do futuro vão claramente basear nessa componente o seu ecossistema de ensino. Francisco, estou a escutar-te com atenção. Agora surgiu-me aqui uma questão. É possível ser um bom profissional sem ser boa pessoa? Olha, eu acredito que sim, mas tenho muitas dúvidas. Eu diria que pode existir exceções e acredito que, atenção, tu falaste num bom profissional, não falaste num bom líder. Okay? Um bom profissional, acredito. Podemos pôr um bom líder também, se quiser. Um bom líder é muito complicado. É muito complicado. Acredito, podem existir exceções, aliás, e a história fala-nos sobre isso. Há líderes, há ditadores que lideraram nações durante muitos anos de uma forma eficaz, vamos lhe chamar assim, mas não eram boas pessoas. E eu diria que hoje em dia é muito mais fácil tu seres um bom líder se seres uma boa pessoa. E acima de tudo, eu acho que os líderes têm que ter, isto é clichê, parece clichê, mas é verdade, mas teres a capacidade para perceberes que não sabes tudo e que tens que aprender com a tua equipa e que do ponto de vista daquilo que são os desafios que te aparecem todos os dias, que são esses desafios que te vão construir enquanto pessoa, eu acho que isso é uma característica base ao líder do futuro. E hoje em dia, então, é muito mais difícil tu dissociares a componente profissional da componente pessoal, a componente virtual da componente presencial. Tudo isto está totalmente imiscuído. E eu diria que, sem sombra de dúvidas, uma boa pessoa é de certeza um bom líder. Um bom líder, eu diria que 99,9% dos bons líderes serão boas pessoas. Francisco, quando falamos em liderança, enfim, há sempre uma temática que me vem à cabeça e que são valores, enfim, liderar pelos valores, liderar pelo princípio, e tu falaste um bocadinho disso, a par com a questão da gestão de equipas, de conseguir, enfim, motivar, colocar as pessoas a trabalhar em conjunto, trazer todo esse engagement, esse compromisso, esse entusiasmo, essa felicidade também para a organização e um clima positivo. Nós sabemos hoje, claro, que a comunicação do líder tem um impacto grande no estado emocional das pessoas e até na performance. É curioso e deixa-me perguntar-te, enquanto líder, enquanto ser humano também, enfim, eu penso que é difícil dissociar as duas relativamente a esta questão que te vou fazer, mas tanto enquanto líder como no que respeita ao Francisco enquanto ser humano, quais é que são os teus 3 valores mais importantes, aqueles com os quais tu pautas mais o teu comportamento, a tua vida? Se tivesses que eleger 3, eu sei que são mais, claro que são mais, mas se tivesses que eleger 3, aqueles 3 mais relevantes, quais é que tu gostavas de partilhar com este espaço, com as pessoas que estão a ouvir aqui e já sabem,
é importante colocarem as vossas questões, preparem umas questões, é uma oportunidade de ouro para, enfim, podermos naturalmente também aqui trazer mais luz para esta nossa conversa. Esses 3 valores, quais é que seriam, Francisco? Olha, eu diria que o primeiro, e isto tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista profissional, tem a ver com a transparência, com a sinceridade, com a capacidade que tu tens de abrir o teu coração e de dizeres aquilo que pensas. Para as tuas equipas é fundamental, para o teu futuro é fundamental. Alguém que não é sincero ou que não é totalmente transparente, ao fim de algum tempo, deixa de ser valorizado enquanto líder, e do ponto de vista pessoal, logicamente, que é fundamental. Portanto, eu diria sinceridade e transparência. O segundo ponto, eu diria que tem a ver com toda a componente de equipa, grupo, amizade. Amizade do ponto de vista pessoal, equipa do ponto de vista profissional. Nós só temos uma vida. E o indivíduo, se vai trabalhar para um sítio em que não se sente bem com os outros, em que não se sente parte de uma equipa, em que não se sente líder dessa equipa, em que não tem a capacidade de perceber muito que quem está a trabalhar com ele tem muito mais do que o eixo profissional, e tem que conhecer as pessoas e tem que conhecer as suas vivências. Eu diria que esse ponto é fundamental. Portanto, amizade, gestão de equipa, toda esta componente mais emocional. E o terceiro tem a ver com confiança. Confiança é a base de tudo. E eu diria que se tu confiares, se confiarem em ti, seja do ponto de vista profissional ou do ponto de vista pessoal, eu diria que é meio caminho para conseguir ser um líder reconhecido por todos. E, acima de tudo, alguém que não se esfuma com o tempo. Que não é pura e simplesmente alguém que diz 2 ou 3 palavras, mas depois não faz acontecer. Se as pessoas confiarem em ti, se as pessoas perceberem que tu és uma pessoa sincera, e se perceberem que que puxas pelas equipas de uma forma genuína, eu acredito que consegues claramente construir todo este eixo emocional. Há aqui outro ponto que eu acho que é fundamental, hoje em dia, e isto é muito mais pragmático, não tanto emocional, que tem a ver com toda a capacidade que tu tens de te reinventar todos os dias. O dinamismo, a necessidade de quereres mais, a resiliência. Para um líder hoje em dia, sem resiliência, sem vontade de querer sempre mais, de não se satisfazer com aquilo que tem, é fundamental. E eu tento pautar a minha vida profissional e pessoal dentro tendo por base este valor, querer sempre mais e ser feliz com aquilo que tem. É muito interessante, muito obrigado também pela forma tão transparente como partilhaste algo relevante sobre ti, enfim, valores. Isto é algo, enfim, já mais intrínseco, já mais interno, é algo que faz parte da nossa intimidade. Eu gostava também de desafiar a pensar muito respeitosamente sobre, enfim, imagina que tens aqui à tua frente um aluno do 9º ano, enfim, ele está a pensar o que é que eu vou fazer da minha vida, ou do 10º ano, e imagina que esse aluno tinha a oportunidade de perguntar e dizer assim, estou aqui à frente do diretor-geral da Universidade Europeia, do IPAM, do IAD, fantástico. Então, imagina que esse aluno perguntava, onde é que nós vamos estar daqui a 3 anos? Daqui a 3 anos, onde é que vai estar este projeto no qual eu faço parte, tenho muito orgulho, privilégio, mas onde é que nós estamos daqui a 3 anos, dentro deste projeto, Universidade Europeia, IPAM, IAD, onde é que nós vamos estar daqui a 3 anos? Então, se esse aluno perguntasse isso, quanto líder, enfim, de uma organização já com um peso muito razoável dentro do ensino superior em Portugal, o que é que tu te responderias, Francisco? Olha, eu quero estar noutra galáxia. Não, do ponto de vista daquilo que é a educação, eu acredito que a educação daqui a 3 anos, as universidades, a nossa universidade não vai ter nada a ver com aquilo que tem. Acredito que vamos ter, e se pensares do ponto de vista de ensino, vamos ter se o regulador nos permitir, vamos ter cursos que são feitos numa lógica made for you, em que um estudante diz, eu quero ter este curso de design, e tem a possibilidade de escolher as unidades curriculares que vai percorrer, e que vai ter a possibilidade de ter algumas presenciais fortíssimas, com discussões vivas, com valor acrescentado para aquilo que vai ser a vida dele no futuro, e vai ter algumas componentes teóricas que ele vai poder gerir ao seu tempo, e vai poder
ver no telemóvel, ver em casa, discutir com alunos, etc, etc, etc. Acredito que vamos ter um campus presencial e um campus virtual. E acredito que, hoje em dia, porque nós vamos lançar agora uma nova campanha para o IAD, tem um insight muito interessante e acho que se prende um pouco com isso. O insight é, hoje em dia, um aluno no nono ou no 12º ano, se tu lhe perguntares o que é que ele quer, é muito complicado ele responder-te. Há sempre algumas exceções. Os alunos normalmente sabem o que não querem. E aquilo que nós queremos é ter o dom de, para alguns dos alunos, conseguir, durante o curso, fazê-los perceber o que é que eles querem para a vida. O curso não é o fim, o curso é um meio. As universidades, hoje em dia, e eu acho que deviam pautar-se por isso, deviam ser fábricas de sonhos. Mas não do ponto de vista teórico, mas como é que eu vou ajudar o meu aluno a perceber qual é o sonho que ele quer seguir e dar-lhe ferramentas para o poder materializar. O Steve Jobs, aqui há uns anos, tem um discurso brutal em Stanford, que diz: meus amigos, vocês estão aí sentados nessa cadeira, são todos iguais. Portanto, estão todos tramados. Vocês deveriam ser diferentes uns dos outros. E a minha expectativa é que nós, daqui a 3 anos, enquanto Universidade Europeia, PAM e IAD, tenhamos a capacidade de dar a cada aluno a possibilidade de ser diferente do outro. Se conseguimos fazer isso, sou um tipo realizado. Está aí uma visão bastante atrativa e a forma como a tua primeira expressão ficou naturalmente marcada. Eu quero estar noutra galáxia, isso é importante. Eu acho que aqui o Francisco merece aqui uns tantos corações. Estou aqui a faltar corações porque, de facto, esta resposta valor. Eu gostava também de desafiar, estamos já a chegar ao fim, está a passar tão rápido, a conversa está a ser muito boa. Tenho aqui este baralho que se chama o baralho do coaching in a box, é algo que nós temos utilizado aqui. Então, queria desafiar-te respeitosamente aqui umas perguntas de resposta rápida. Aquela primeira coisa que vem à cabeça, está bem? Só uma coisa assim, corrida, enfim, para nos ajudares a conhecer ainda melhor quem é o Francisco e isto pode ser importante. Então, a primeira questão, isto está em português do Brasil, portanto não estranhos. O que é mais importante para ti do que manter a palavra? Mais importante do que manter a palavra? Isto é suposto um tipo de ser resposta rápida, não é? Mais importante do que manter a palavra é ter a palavra certa. Ok, obrigado. Como é que descreverias a tua agenda diária? Imagina que vai um aluno do ensino... É um caos. Olha lá, uma daquelas descrições assim, a daily live, a daily routine of a leader. Qual é que é a tua rotina diária? A minha agenda acordas? Eu acordo e, do ponto de vista... Bem, primeiro sou muito rápido a preparar-me, começo a trabalhar por volta das 9. Okay. Acabo por ter uma multiplicidade de temas e de reuniões brutais. Portanto, falo sobre 50 coisas diferentes ao longo do dia. Agora que estou em casa, arranjo um bocadinho para almoçar com os meus filhos, o que é espetacular. Quando estou no campus, muitas vezes sai uma sandes ou sai um almoço rápido. Tento acabar uma hora decente, mas a maior parte das vezes não consigo. Guardo sempre um período à noite em família para falarmos, para estarmos, para percebermos como é que correu o dia. Para discutirmos aquelas coisas que parece que não valem nada, mas que significam tudo. Aquelas coisas perfeitamente fúteis do dia-a-dia, para saber as pequenas vitórias do meu filho Tiago, as pequenas vitórias da minha filha Mariana, as conquistas que nós conseguimos. E depois faço o wrap-up do dia antes de me deitar, simplesmente para preparar o dia a seguir. Isto acontece 5 dias por semana e ao fim de semana tento desligar do mundo. Não é sempre possível, mas tento desligar do mundo. Quando te deixam, não é? Não te andam a convidar aqui para estas coisas. E tento estar com amigos e fazer coisas diferentes. Obrigado, Francisco. Falaste nos teus filhos, falaste no Tiago, falaste na Mariana. Também tenho uma filha Mariana. A minha tem 8, a tua tem quantos? A minha tem 12, vai fazer 13 agora. Tem 12, ok. E o Tiago? Tem 9. Tem 9, ok. Eu também tenho 2 mais velhos, tenho uma com 16, outros com 15 e a mais nova tem 8. Falaste do Tiago e da Mariana.
daqui a muito tempo, muito tempo, quer dizer, vai haver aquele último suspiro, não é? Já estás ali na tua cama da morte, é o último suspiro, tá? E não há mais nada, quer dizer, não há mais nada. Sim, seja o diabo de sexo redimido, se daqui a muito tempo vais ter muitos anos de vida, longos, bons, felizes, com a tua família, mas estamos nesse momento, ele acaba por ser inevitável, enquanto ser humano nós confrontamos com esta inevitabilidade. Tu partiste. E de algum ponto no tempo ou no espaço, independentemente da tua crença ou não, isso não interessa agora, mas isso de imaginação, estás a ouvir a Mariana, estás a ouvir o Tiago a descreverem quem é o pai. Quem é o pai? Ele foi, mas ele continua presente. Quem é o pai? Quem é o pai? Quem é o Francisco Teixeira? Quem é o pai? Eles estão a descrever-te. Como é que tu gostavas de ser recordado pelos teus filhos, Francisco? Bem, primeiro, como eternamente feliz, sorriso de orelha a orelha, e alguém que os fez muito felizes a eles, sempre com uma imagem extremamente positiva relativamente a valores humanos, que para mim são a base de tudo, como me vissem como uma pessoa que aproveitou cada dia da sua vida da melhor forma e que deixou de alguma forma uma marca no mundo que o tenha feito melhor. Seria mais do que suficiente. Malta, vamos lá e a pôr aí os corações. Acho que são estes momentos que de facto valem. É isto que é a essência e a ligação e aquilo que nós deixamos. Então aqui esta partilha de Francisco foi notoriamente espetacular. Obrigado, Francisco. Eu costumamos sempre fazer uma última questão. Qual foi a questão? Enfim, já estamos a chegar ao fim, o tempo voa. Obrigado pelos corações. Qual é que foi a pergunta que eu não te fiz e que tu gostavas de ter respondido? Bem, eu vou tirar da equação preferências clubísticas. Não, eu gostava que tivesses perguntado como é que, por exemplo, como é que eu consigo, ou o que é que eu faço para tentar equilibrar o meu dia-a-dia entre a componente pessoal e a componente profissional. Bem, tu pediste-me para descrever uma agenda, mas não é rigorosamente a mesma coisa. E como é que faço para tentar confluir os dois mundos? Acho que hoje em dia, mais do que nunca, se nós não o conseguimos fazer, não somos felizes. E é como ser feliz. Como é que tu consegues ser feliz do ponto de vista pessoal e do ponto de vista profissional e simultaneamente cruzar os dois mundos? Também, outra pergunta que eu não me importava nada que tu tivesses feito é: onde é que tu vais estar daqui a 10 anos? E eu agradeço que tu respondas. Olha, eu daqui a 10 anos garanto que vou estar com um sorriso de orelha a orelha tão grande como este. E não sei, sinceramente, se vou estar em Lisboa, se vou estar na área da educação ou se vou estar no Instatalk contigo. Mas tenho todo o prazer em convidar-te em antecipação, se quiseres marcar já na agenda, e daqui a 10 anos falamos sobre como é que foram os últimos 10 anos da nossa vida. Bom, está marcado, está agendado. Hoje estamos no dia 6 de junho de 2020, portanto vamos saltar para o dia 6 de junho de 2030. É fácil. E cá nos vamos encontrar, se Deus quiser. Francisco, muito, muito, muito obrigado por este teu tempo, pela disponibilidade, por toda esta partilha genuína que aqui tiveste, enfim, o prazer de, acredito eu, de fazer. Para mim foi um privilégio ter-te aqui receber-te neste espaço. Muito obrigado a todos os amigos que aqui estiveram, que escutaram, que contribuíram, que colocaram os vossos corações, e muito sucesso, tudo do bom e do melhor. E para a frente é que é caminho, porque a vida não se vive a olhar para o retrovisor. Então, muito, muito obrigado por esta tua disponibilidade, por seres quem és, e tudo do bom e do melhor. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigado, António. Encontramos um dia destes. Abraço. Obrigado, grande abraço. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado.